Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Outro dia, conversando com um amigo, falávamos sobre as incertezas desses tempos que atravessamos. Pandemia, isolamento social, até com quarentenas, pessoas assustadas com essas coisas que ouve-se por aí, assustadas com essa nova ordem mundial, um único governo central para todas as nações e tantas outras coisas. Em meio à conversa, ele sugeriu que fizéssemos um grupo de estudos para refletir sobre a escatologia. Assim, modestamente, me proponho a dar início a esse estudo. Escatologia é uma palavra formada a partir de duas palavras gregas, eschatos, último, e logia, estudo, discurso. Então, escatologia refere-se às últimas coisas, às últimas realidades. Para nós católicos, que ainda caminhamos nesse mundo, a morte, ressurreição e vida eterna. Contudo, essas coisas que ainda não vivenciamos nos trazem muitos desdobramentos, perguntas que nos fazemos e fazemos a outras pessoas, buscando respostas àquilo que, as dúvidas que temos, respostas que nos faltam e que talvez por isso mesmo nos angustiem. Em um artigo do símbolo niceno-constantinopolitano, nós lemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Não sabemos quase nada das coisas visíveis, quanto mais das invisíveis. E tudo se envolve em mistério ainda maior quando a referência é para as coisas sobrenaturais. Voltamos nossos olhos para o passado da humanidade e os cientistas nos levam até antes da criação do homem. E perguntamos: como foi feito o mundo? Teve um começo? Terá um fim? Nosso mundo é tridimensional, mas quando pensamos em uma quarta dimensão espacial ou temporal, tudo se complica ainda mais. Olhamos para trás e não sabemos o começo. Tentamos olhar para o futuro e nos deparamos com a morte. A morte, que é fim de tudo para alguns, passagem para uma outra vida para outros. O inferno, o purgatório, o céu existem? São reais? Como será o juízo final? Essas são basicamente as perguntas que são feitas sobre as últimas realidades de nossas vidas. Ou seja, as coisas que faltam a ser vividas ainda para nós. Escatologia ou de novissimis, das coisas novas. Então, o futuro, os últimos eventos, na verdade, se constituem no encontro com Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, princípio e fim de tudo. O Verbo de Deus, presente desde a criação do mundo, o Filho de Deus que se encarnou como homem e viveu no meio de nós uma vida em tudo igual à nossa, exceto no pecado, e por isso, por ser um verdadeiro homem, ele conhece as nossas limitações, os nossos medos, as nossas angústias. É em direção a ele que caminhamos, sem saber como e quando esse encontro se dará.
A finalidade da escatologia não consiste em responder ao quando, nem ao como acontecerão as últimas realidades, simplesmente porque o próprio Cristo nos avisou lá no Evangelho de Mateus, capítulo 24, em que ele diz: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai. Aí Jesus então refere-se ao tempo, ao quando. Agora, quanto ao como isso se dará, só podemos imaginar construindo imagens, vendo sinais, ou como nos diz o Padre Libânio. O Padre Libânio nos diz o seguinte: não são as informações histórico-descritivas, não são as visões proféticas antecipadas do futuro, mas são teologia no sentido mais estrito do termo. Falam do absoluto de Deus em relação ao homem e do homem em relação a esse absoluto, como esperança, como perdão, mas também como justiça. Esse núcleo é vestido de imagens, reflexos de experiências traduzidas dentro do espaço hermenêutico em que se vive. São as imagens que podemos construir a partir daquilo que temos. Vamos estabelecer então, como artigos para essas nossas reflexões, o seguinte caminho: a comunhão dos santos, a ressurreição, o juízo, o céu, o purgatório, a esperança de novos céus e de nova terra. Iniciemos então com a comunhão dos santos. É pela definição do que é santo que devemos começar. O que é santo? Santo, do latim sancto, estabelecido segundo a lei, que se refere àquilo que se tornou sagrado. No Antigo Testamento, lemos que só Deus é santo. Em Isaías, lá no capítulo 6, está escrito: Santo, santo, santo é o Senhor do universo. E Deus manifesta a sua santidade, mostrando a sua glória. Tudo e todos que se aproximam de Deus, assim são santos os lugares, digamos, a Terra Santa, o templo, os santuários. São sagrados também os objetos que se prestam ao culto, a Arca da Aliança, as tábuas da lei. No Novo Testamento, desde os apóstolos, foi conservada essa expressão de santidade. Vemos isso desde o Magnificat, em Lucas, capítulo 1, versículo 49, quando Maria diz: porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. São Paulo, quando escreve aos Romanos, lá no capítulo 7, versículo 12, sobre a letra que mata, ele diz: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Na primeira carta de Pedro, nós vamos ler: a exemplo da santidade daquele que vos chamou. A exemplo da santidade daquele que vos chamou. Sede também vós santos em todas as vossas ações. Santos em todas as vossas ações. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Um versículo lá do livro do Levítico, capítulo 11. Com essa exortação de Pedro, fica claro que todos devemos ser santos. A santidade é algo que deve ser buscada a todo momento em nossas vidas. É a nossa vocação primeira. É o que o próprio Jesus nos diz: portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, lá também no Evangelho de Mateus. Por isso Pedro insiste
Agora, no capítulo 2 da mesma carta, São Pedro diz: vós sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Vós que outrora não éreis povo, agora sois o povo de Deus. 1 de Pedro, capítulo 2. A nossa santidade nos é dada, então, gratuitamente. Deus nos dá de graça a santidade. No batismo, graças ao dom do Espírito Santo, nos tornamos santos. Porém, isso não quer dizer que, uma vez batizados, já conquistamos a salvação, não importando nossas ações após o batismo. Isso é que muitas igrejas, muitas confissões, denominações cristãs pregam, que uma vez batizado já está salvo. Não. Isso é o que pregam erroneamente. Temos que perseverar no caminho da santidade. A santidade se conquista a cada dia. É preciso corresponder à graça divina para crescer cada vez mais na vida de fé, de esperança, de caridade, para então chegarmos a uma santidade perfeita. Cremos nisso ou não? O que acham? Precisamos crer sim, porque se não crermos estaremos fora daquilo que professa o símbolo de nossa fé. E então nós seríamos hereges. O que diz o símbolo? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Repito, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. Há como que um reforço nessa frase. A Igreja Católica é a comunhão dos santos. O catecismo nos ensina assim, como a Igreja é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens por ela recebidos tornam-se necessariamente um fundo comum. O Catecismo Romano. Ninguém se salva sozinho. E todo batizado, então, deve preocupar-se não só com a sua própria salvação, mas com a salvação do mundo. E o que constitui essa como a finalidade principal da igreja. Por isso evangelizamos para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Cristo, para que elas se aproximem de Deus e, se aproximando da santidade, conhecendo a santidade, queiram elas também serem santas. Então a comunhão dos santos deve ser o denominador comum, alvo de interesse de todos os batizados. E não apenas do desejo, da vontade de cada um e de todos, mas também da partilha. Vejam, da partilha do necessário para o atingimento do objetivo primeiro, que é a salvação, por causa dessa vida de santidade que almejamos, que nos traz essa vida de santidade que almejamos. Por isso, a necessidade da comunhão dos bens espirituais. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os bens espirituais são a comunhão na fé recebida dos apóstolos, a comunhão nos sacramentos, em especial a Eucaristia, a comunhão dos carismas, a comunhão da partilha. O Catecismo Romano, falando sobre a comunhão da partilha, diz: tudo que o verdadeiro cristão possui deve-se olhá-lo como um bem que lhe é comum como os demais, e deve estar esse verdadeiro cristão sempre pronto a ser diligente para ir em socorro do pobre e da miséria do pobre, do próximo. Perdão. A comunhão da caridade. A comunhão da caridade, nós lemos lá na comunhão dos santos: nenhum de nós vive por si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Carta
de São Paulo aos Romanos. Se um membro sofre, todos os membros sofrem com ele. E se um membro for honrado por alguém, todos os membros se alegram com ele. Vós sois, diz São Paulo, vós sois o corpo de Cristo e seus membros, para que cada um na parte que lhe diga respeito. Carta de São Paulo, primeira aos Coríntios, capítulo 12, versículos 26 a 27. Mais à frente, no capítulo 13, São Paulo vai nos dizer: a caridade não é interesseira. O mais insignificante dos nossos atos, realizado na caridade, reverte em proveito de todos, numa solidariedade com todos os homens, vivos ou defuntos, que é fundada na comunhão dos santos. É fundada na comunhão dos santos. Então, pelo pecado, né? O pecado prejudica. O pecado prejudica essa comunhão dos santos. Essa comunhão que se estende entre a igreja do céu e a igreja da terra. Então temos a comunhão da igreja peregrina ou igreja militante, que somos nós todos que aqui estamos nessa terra, a igreja padecente, formada pelos fiéis do purgatório. Vamos falar sobre o purgatório em um outro momento, né? Veremos esse tema mais à frente. E a igreja triunfante é aquela constituída por aqueles que já estão no céu, também a ser visto numa próxima reflexão sobre o céu. Então, esses que estão no céu, a igreja triunfante, eles já contemplam a Deus. Todos, porém, comungamos, embora em modo e grau diversos, no mesmo amor de Deus e do próximo, e todos entoamos ao nosso Deus o mesmo hino de louvor. Com efeito, todos os que são de Cristo e têm o seu Espírito estão unidos numa só igreja e ligados uns aos outros nele. São Paulo aos Efésios, capítulo 4. É o que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, essa intercessão dos santos. Lembremos-nos de Santa Teresinha do Menino Jesus, que disse: eu quero passar o meu céu a fazer o bem sobre a terra. E também São Domingos de Gusmão, que disse pouco antes de morrer: não choreis, ser-vos-ei mais útil após a minha morte e ajudar-vos-ei mais eficazmente do que durante a minha vida. E muitos outros santos e santas, bem como o Catecismo da Igreja Católica, já manifestaram essa certeza da comunhão dos santos, em especial da Igreja triunfante, intercedendo pela Igreja terrestre. Quanto à intercessão da igreja militante, que somos nós, para com a igreja padecente, desde os tempos dos apóstolos, já encontramos nas cartas de Pedro e Paulo um olhar de comunhão com os falecidos. A igreja primitiva pensava que a parousia de Cristo aconteceria logo, uma escatologia iminente. Pedro afirmou: o fim de todas as coisas está próximo. Paulo imaginava que essa escatologia iminente aconteceria durante a sua própria vida. Ele diz: nós, os vivos, que ainda estivermos lá para a vinda do Senhor, não passaremos à frente daqueles que morreram, dos que morreram. Era mais uma esperança do que uma certeza, mas não enfoca uma escatologia pessoal, individual. Na medida em que esse tema começou a ser esboçado, surge uma ideia de que deveria haver uma forma de comunhão entre os vivos e os mortos, aqueles que adormeceram em Cristo. Aí a ideia do nome da palavra cemitério, que significa dormitório.
Quando a questão começou a aparecer, surgiu com razão a ideia de que deveria de existir uma forma de comunhão entre os vivos e os mortos, esses que adormeceram em Cristo. E essa forma de comunhão entre os vivos e os mortos, para nós cristãos católicos, acontece na oração. Vejamos o pensamento de Paulo. Lá na 1 de Coríntios ele diz: Cristo ressuscitou dentre os mortos como primícias dos que morreram. Então, podemos e devemos rezar pelos falecidos, porque não sabemos exatamente qual é o estado de glória dos nossos entes queridos. O Concílio Vaticano II assim se pronuncia, reconhecendo claramente esta comunicação de todo o corpo místico de Cristo. A Igreja, os que ainda peregrinam, cultivou com muita piedade, desde os primeiros tempos do cristianismo, a memória dos defuntos. E, porque é coisa santa e salutar rezar pelos mortos, para que sejam absolvidos dos seus pecados. E aí o Catecismo puxa o segundo livro de Macabeus, capítulo 12, 46, e diz que por eles se ofereceu também sufrágios. Coisa santa e salutar é rezar pelos mortos, para que sejam absolvidos dos seus pecados. Então, da mesma forma que nós rezamos pela igreja padecente, para que eles também sejam absolvidos dos seus pecados, da mesma forma a igreja triunfante ora por nós que aqui estamos. Penso que seja isso para esse primeiro contato. Vamos nos comunicando ao longo desse tempo que temos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.